Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Miller, um prazer estar aqui nesse evento incrível representando o Darwin. Obrigado, ABS, obrigado, Sebrae, obrigado, Casey. Espero poder trazer algum conteúdo que seja bacana e seja importante para a jornada empreendedora de todos vocês. Espero também que vocês tenham curtido aí os conteúdos ao longo dos dias desse evento. Bom, a minha ideia aqui é trazer um pouco do que a gente vivenciou nesses últimos 5 anos investindo em startup, muito numa lógica de trazer aprendizados e também as coisas que deram errado e que, de alguma forma, geraram algum aprendizado para nós e para os nossos empreendedores. Eu vou começar rapidamente só falando um pouco do Darwin, né? Então, para quem não nos conhece, a gente é uma aceleradora, a gente começou a nossa operação em 2015, focado aqui em Santa Catarina, depois expandimos para São Paulo. Hoje já temos investimento em todas as regiões do Brasil, e a gente costuma dizer que mais do que uma aceleradora, a gente já se considera uma comunidade, né, um ecossistema inteiro, com grandes corporações, com investidores, com startups, com empreendedores, todo mundo ali se ajudando e buscando levar a inovação para o mercado. Então, essa é a forma mais romântica de a gente se vender, e a gente acredita muito nisso, e temos perseguido aí esse sonho de ajudar empreendedores. A gente fala, não importa onde ele estiver, não importa ele quem for, a gente vai estar lá, a gente vai tentar criar alguma forma de ajudar ele. Alguns dos números da nossa operação, a gente tem, como eu falei, a gente já está fazendo isso desde 2015, então já são 9 turmas até hoje, que a gente, 9 programas que a gente já rodou. Ao todo já investimos em deve chegar ao final desse ano em quase 15 milhões de reais já investido, distribuídos em 66 startups. Essas startups, como eu falei anteriormente, já com uma presença em todo o território nacional, né? Então a gente tem startups em todas as regiões. Já tivemos a felicidade de fazer 2 exits, ou seja, acompanhar o empreendedor na jornada inteira, do início, na concepção e dos primeiros passos ali dos primeiros clientes até chegar numa saída, e claro, saída que deixa não só a gente feliz, mas claro, os empreendedores muito contentes. Para quem ainda quer saber um pouco mais em detalhes, o cheque médio que a gente investe, ele é um cheque de 200 mil reais. Já chegamos a investir, o maior cheque que a gente já escreveu, um cheque de 800 mil, e a gente está trabalhando muito fortemente para já no início do ano que vem poder aumentar ainda mais esse cheque, podendo dar um pouco mais de pista também para vocês, empreendedores, e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente também. Todas as nossas empresas somadas geraram no ano passado uma receita consolidada de aproximadamente 100 milhões, na verdade um pouco mais de 100 milhões de reais, isso deve ser até, mesmo com a pandemia, isso deve ser maior esse ano. E uma outra coisa bacana é que as nossas startups, essas 66 startups, já fizeram 15 delas já tiveram novas rodadas de investimento pós-Darwin, né? Então, que pode ser uma rodada institucional, de um fundo de seed, pode ser uma rodada de um fundo de série A, ou mesmo pode ser uma rodada até de uma corporação que acabou investindo diretamente nesses empreendimentos. Grande parte dos nossos parceiros são corporativos, então aqui destaco os 5 que hoje são os nossos parceiros de investimento, então a B3, né, a Bolsa de Valores, o Grupo J Safra, através dos seus braços, muito conhecido também pelo Banco Safra, a RTM, que é hoje talvez o maior provedor de tecnologia e de infraestrutura para o mercado financeiro, então toda a parte de servidores e de infraestrutura de telecom do sistema financeiro do Brasil é provido pela RTM. A Sinqia, que talvez seja a maior fintech que existe hoje no Brasil, uma empresa de capital aberto, super forte no segmento de tecnologia, provendo tecnologia para bancos, sistemas, né, para bancos e outros atores aí do segmento financeiro. E a TransUnion, que é uma multinacional, né, uma empresa americana, que tem dentre os seus produtos de Big Data, de Analytics, mas também birôs de crédito e para poder fornecer isso também para o mercado financeiro. Alguns dos números só para trazer esses highlights. Aqui só para vocês terem uma noção de como é que também é o nosso portfólio distribuído por estágios, né? É importante destacar que a grande maioria das startups que nos procuram, que vêm até o Darwin, elas estão ainda em fase de primeiros clientes ou de MVP, ou seja, elas estão no início ainda da jornada e elas querem
ajuda para acessar de forma mais estruturada esse mercado, tanto com processo, mas também com contatos, com acesso, com processo de go-to-market para facilitar esse caminho, né? Então, startups têm muita dificuldade, em geral, né? Elas têm muita dificuldade de acessar mercado. A distribuição do nosso portfólio, então, ela está mais ou menos dessa forma. Então, grande parte do nosso portfólio está em Product Market Fit, né, está em PMF. Eu vou falar um pouco sobre o que é Market Fit lá um pouco mais para frente, mas, basicamente, são aqueles projetos que já têm mais conhecimento sobre as suas métricas, já tem pelo menos um canal de atração de clientes e consegue, de alguma forma, já planejar próximos passos, seja para uma captação, seja até para lançamento de novos produtos. Então, a gente tem maior parte das empresas em Product Market Fit, a gente tem uma grande parte das empresas já com alguma maturidade de receitas previsíveis, né? Então, receitas recorrentes e previsíveis, que daí já é um passo mais além. Então, como a gente falou, a gente faz isso desde 2015, e as empresas, especialmente as empresas mais antigas do nosso portfólio, elas já estão com uma performance já dentro, ou em growth, né, aqui 15%, dentro desses 15%, ou já com um modelo de receita previsível. A gente tem exceções aqui no nosso portfólio, de empresas que já são market domination, ou seja, já dominam o seu mercado, ou são líderes daquele mercado, mas é exceção, e 11,5% ainda em MVP. Basicamente, esses 11,5% são as empresas praticamente das últimas turmas que ainda estão tentando encontrar essa maturidade. Espalhado por segmentos, né, distribuído por segmentos, a gente tem uma predominância muito forte de fintechs, então a grande maioria do nosso portfólio são fintechs, mas também temos SaaS, softwares de Big Data e Analytics, alguma coisa na área de marketing, hardware, ou seja, tem uma distribuição, e dentre esses 30% de outros aqui, eu posso destacar IoT, TI, Telecom, e alguns outros segmentos, e seguros aqui dentro. Aqui um highlight importante também sobre essa história do portfólio, as startups que avançaram de um MVP para um PMF, ou seja, de um protótipo, né, de um mínimo produto viável, para algo que já é, de alguma forma, minimamente escalável, elas gastaram, em média, R$480 mil. E esse resultado representa, na média, um aumento de mais de 50% no número de clientes e faturamento. Ou seja, para se avançar de da fase de MVP até Market Fit, aqui falando, é um recorte do nosso portfólio, né? Talvez no mercado seja um pouco diferente, se gastou, em média, R$480 mil e se aumentou a receita para 50% durante esse processo. Gente, isso aqui é só para dar um panorama de quem a gente é e mais ou menos um pouco do perfil das empresas que nos trouxeram os aprendizados que eu queria trazer. Então, basicamente, aqui a gente entra na parte principal da minha apresentação, que é focar nos principais aprendizados ao longo dessa nossa jornada investindo em startup. Então, como eu falei, um portfólio com 60, na verdade, agora a gente já tem até 66 startups, então tem bastante aprendizado aí. Bom, o primeiro ponto, e claro, muitos de vocês já conhecem o próprio conceito de startup, né, cunhado lá por Eric Ries e Steve Blank lá nos Estados Unidos. Ele fala que startups são, além de outras coisas, mas são instituições humanas, né? Então, existe uma dependência muito forte de quem são aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão indo para trabalhar, quais são as convicções, quais são as emoções daquela pessoa e o que ela está colocando disso dentro do projeto. Então, é muito importante saber que isso, de fato, é uma verdade absoluta, né? Então, startups dependem muito de pessoas, mas aqui, o fato de a gente estar enfocando nisso é que a gente tem percebido, e aí se a gente acompanhar, inclusive, algumas pesquisas e dados lançados em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo, eles trazem alguns números alarmantes sobre como que os empreendedores estão lidando com essa questão de empreender startup. E aí tem alguns recortes sobre empreendedores de startup que são bastante alarmantes, bastante preocupantes. Então,
tem uma pesquisa feita pelo Michael Freeman, da Universidade da Califórnia, chegou à conclusão que, além de os empreendedores estarem extremamente estressados, pressionados, estarem cuidando mal da sua saúde, existe um reflexo e uma chance muito maior de ele absorver e contrair síndromes ou doenças. Por exemplo, existe uma chance muito grande de empreendedores de startup, 2 vezes maior a chance de eles terem depressão ou terem tendências suicidas do que um empreendedor comum. Então, comparando esses 2 perfis. Outra questão importante, empreendedor de startup tem 4 vezes mais chances de desenvolver déficit de atenção ou bipolaridade. Então, em comparação com outros empreendedores, com outro grupo de empreendedores. Então, assim, a gente sabe que existe uma série de questões, e por conta disso, e por que a gente quer trazer esse assunto? Porque a gente sabe que isso existe, e a gente sabe que, de fato, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, desde a nossa primeira turma, a gente tem uma preocupação genuína com as pessoas do negócio, e não apenas o negócio das pessoas, né, a gente costuma dizer. E temos um psicólogo, né, o Hugo Cobra, que hoje já tem até uma equipe para poder orientar, ajudar, apoiar aos empreendedores, não só, aliás, não com relação ao empreendimento, porque isso existem vários mentores e especialistas, mas com relação aos desafios pessoais, às abdicações que se faz, aos conflitos, aos alinhamentos que não se faz. Então, é importante ter essa preocupação, e se você está indo para um caminho de empreender, ou já está empreendendo, tome cuidado, se preocupe, tente equilibrar a sua rotina com momentos de qualidade, momentos tente criar hábitos saudáveis, intelectualmente e até fisicamente, fora do ambiente de trabalho, para que isso seja também uma forma de estar se oxigenando. As atividades de criatividade, de inovação, elas dificilmente vão conseguir ser eficientes dentro de um ambiente estressante, de meta e de muita cobrança. Então, muito importante isso. Mais importante, especialmente no início, é a gente contratar alguém para cuidar das pessoas e cuidar dos processos e do produto, do que necessariamente contratar um vendedor. Então, é importante escalar na hora certa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto que a gente também tem percebido uma recorrência muito importante, e tem a ver com esse primeiro ponto que eu citei, é que empreendedores, é difícil o empreendedor ter foco, né? E no final das contas, o principal ativo que ele tem no início desses projetos, naquela fase onde ainda é uma empresa pequena, né? É o tempo, né? Então, se a priorização das atividades, a priorização dos objetivos, ele não foi feito da forma correta, vai faltar tempo, vai faltar o principal insumo para o projeto poder dar certo. Então, é muito importante o empreendedor ter essa visão de que é um leão de cada vez, é uma montanha de cada vez que a gente tem que subir. É claro que a criatividade, a competência que os empreendedores têm cada vez mais, permite a gente fazer um monte de coisa, abrir um monte de frentes, testar um monte de mercado. Mas uma coisa bem feita é melhor do que 10 coisas incompletas, né, ou inacabadas. Então, essa preocupação por, de fato, começar e terminar uma atividade é super importante. E aqui também vale um ponto, a gente costuma não priorizar as atividades que doem, que são sofridas, tipo demissão, uma conversa sobre alinhamento da missão e visão da empresa com o sócio. Isso tem que ser feito e a gente não pode jogar isso para frente. Então, essas conversas, a gente não pode procrastinar essas decisões e essas conversas difíceis, né? Então, saber priorizar aquilo que é o mais importante para aquele momento, e aí poder criar, sim, uma lógica de checkpoints, né? Então, se a gente for analisar a jornada empreendedora do ponto de vista de quando começa uma ideia, vira um protótipo, né, que é para ser validado. Esse protótipo começa já seus casos de uso nos primeiros clientes, isso depois vai buscar o product market fit, e aí depois começa um processo de growth. Nessa jornada inteira, para cada uma dessas fases, existe uma prioridade importante, e para cada projeto também, né? Então, entenda qual que é a prioridade do momento que você está, e foque em fazer ela muito bem feita. Isso é importante. Então, assim, essa visão de que se começa várias coisas ao mesmo tempo, para tentar acelerar, o sentimento que se tem é de não ter saído do lugar, se a gente começa várias coisas e não consegue terminar, né? Então, começa, termina, foca nisso,
E assim, não percam o foco. Muito importante ter essa disciplina e essa visão de que precisa se atingir um grande objetivo para que se possa partir para outro objetivo. Bom, terceiro ponto, e também um ponto que, no nosso caso, tem ficado cada vez mais claro, inclusive fez com que a gente mudasse parte da nossa visão e do nosso produto, é que a jornada é uma jornada muito longa, né? Então, aquela curva que eu acabei de falar, né, de começar um empreendimento, a ideia, e chegar até um processo de crescimento, rodadas de investimento e etc., demora muito tempo. Em média, nos Estados Unidos, só para você ter uma noção, para se ir nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, né, para se ir de um MVP até um market fit, se gasta em média 14 meses. A gente estima que no Brasil pode chegar quase a 25 meses esse tempo, né? Então, é muito demorado. 25 meses para eu ter um protótipo e eu conseguir fazer com que esse protótipo, de fato, me dê as respostas que eu preciso para daí sim poder fazer uma captação mais importante, para daí poder seguir um caminho mais estruturado de crescimento. Então, é muito tempo. Então, se preparem para isso. Uma coisa importante, e que tem a ver com os pontos que eu trouxe até aqui, não adianta a gente só ficar esperando a grande conquista, o grande objetivo, se a gente não também recortar essas nossas jornadas em várias pequenas conquistas, né? Então, pense e conquiste o que é o definitivo para cada etapa desse processo. Uma curiosidade, isso também é uma estimativa feita com base no que a gente viu do nosso portfólio, talvez no mercado seja um pouco diferente, mas os produtos validados no mercado, produto final no mercado já, ou seja, produto que já permite uma escala, ele custa em média 9 vezes o que custou o protótipo. Então, vamos fazer uma matemática simples. Se você teve um protótipo que, para chegar a ele, custou 100 mil reais, em média, vai custar uns 900 mil reais para o produto e o time e a empresa conseguir chegar no produto final e aí poder ofertar isso de forma escalável no mercado. A gente está falando, então, de 900 mil reais, né? 100 para 900. Se a gente for fazer uma matemática simples para poder ver se essa conta fecha, em média, empresas que saem de MVP e buscam o market fit, buscam o product market fit, em média, gastam entre 40 e 50 mil reais por mês. Então, se isso for verdade, se a nossa estatística aqui do portfólio tiver verdade, e a empresa demorar, por exemplo, 10 meses para conseguir chegar em market fit, ela vai ter gasto 400 ou 500 mil. Se ela demorar o dobro, ela vai demorar quase os 900, quase R$1 milhão. Então, essa é a conta. Assim, a estimativa, a média é que, para se ter um produto validado no mercado, o tal do Product Market Fit, que muita gente fala, se gasta em média R$1 milhão, entre 900 e R$1 milhão. É muito dinheiro. Então, aí vocês podem perguntar, tá, mas o que o Darwin está fazendo investindo R$200 mil? O nosso dinheiro, ele serve para duas coisas. Uma, para a gente, de fato, organizar a casa e definir quais são as prioridades. Serve para trazer uma preocupação grande também com o dinheiro, com o recurso. Então, até por existir uma máxima aí, vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas existe essa máxima de que existe funding abundante, que existe dinheiro para todo lado, o empreendedor acaba meio que esquecendo e dando a devida importância para dinheiro, né? Então, a gente ajuda o empreendedor a ajustar o processo para que ele seja, assim, para que se consiga chegar na próxima etapa. No nosso caso específico, e aí em parte de eu ter trazido lá atrás, que a gente já investiu o cheque de R$800 mil, é que a gente mesmo percebeu que, em alguns casos, para a gente otimizar o tempo do empreendedor, a gente mesmo poderia fazer essa segunda rodada, né? Então, a gente mesmo botou um segundo e até, às vezes, um terceiro cheque para dar mais pista para o empreendedor poder chegar no outro milestone, né? No outro checkpoint importante. Então, é muito importante ter essa visão de que, de fato, o pano de fundo dessa jornada vai demorar, vai ser um processo longo e vai requerer de vocês muita resiliência. Aqui, só para vocês terem uma noção também de quão difícil é, estatisticamente, levantar recurso, aqui à esquerda a gente tem a tabela da CB Insights, que foi feita com base em startup de 2009, 2010, e avaliou isso em 2015. E aí aqui a gente tem o
o reporte da Distrito, que foi lançado esse ano com base num cohort de 2014 a 2016. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a cada 1.000 empresas, isso no caso do Brasil, a cada 1.000 empresas que captam um seed ou um pre-seed, ou seja, que captam entre 200 e 2 milhões de reais, somente 26% dessas empresas conseguem captar uma nova rodada. Dessas, 36% conseguem captar um série B. Então, a cada 1.000 empresas que captam um seed ou um pre-seed, só 100 chegam no série B. Ou seja, menos de 10% acaba chegando no série B. Então, assim, é um trabalho difícil, é uma queda, e aí quando a proporção vai meio que caindo ainda pela metade, em cada, quase um terço por cada fase. Então, é muito difícil os empreendedores conseguirem levantar esse recurso, e isso é importante vocês saberem que demora, e aí por isso tem cada vez mais empresas também tentando buscar performance, né, buscar métricas saudáveis para a startup desde o início. Só para em comparação aqui, se a gente pudesse comparar os dois funis, o que tem de diferente no funil dos Estados Unidos para o funil do Brasil é que o funil americano ele acaba sendo ele é mais aberto na boca, ou seja, mais empresas de pre-seed conseguem captar um Series B, um Series A, mas aí ele começa a ser mais restritivo dali para baixo, então ele é mais fino. O funil no Brasil ele é um pouco mais achatado, assim, ele é um pouco mais, diria, bem distribuído. Né? No caso dos Estados Unidos, ele acaba abrindo e depois ele acaba fechando de forma mais importante. Bom, como o quarto ponto tem bastante a ver com esse assunto que a gente estava falando, cada centavo conta. Então, e aí tem embaixo, especialmente se ele for de investidor. O que a gente tenta trazer aqui nessa lógica é uma preocupação de que cada centavo que a empresa tem hoje no caixa deve ser usado para ela vencer, chegar no próximo checkpoint. Então, se não está claro hoje quanto que a empresa precisa, para que ela precisa, não tragam dinheiro para a empresa, porque esse dinheiro muito provavelmente vai ser gasto de uma forma não ideal. Então, qual que é o momento certo para buscar dinheiro? O momento que já se tenha certeza de qual que é o uso, qual que é a alocação desse recurso dentro da companhia. É muito comum a gente falar, não, pô, a gente tem casos no nosso portfólio de empresas que captou 500 mil reais, ainda estava com protótipo, antes de protótipo, torrou os 500 mil reais, trouxe junto um investidor que tinha uma participação muito grande no projeto, e aí depois o projeto estava precisando fazer todo um replanejamento, um restart, e aí já tinha um capital importante do equity comprometido com investidores. Então, cuidem de cada centavo que é trazido para a empresa. Aqui a gente brinca que mais importante do que gastar dinheiro com... vocês captaram a grana, 500, 100, 1 milhão de reais. Mais importante do que trocar equipamento, do que viajar, a não ser que seja para vendas, do que reformar escritório, é contratar um CFO, contratar um legal importante para cuidar dos nossos contratos, ter uma contabilidade que entenda da nossa operação. Então, tenham essa preocupação com vocês e cuidem de cada centavo que entra. A gente brinca, teve um empreendedor americano, uma vez num evento que eu estava assistindo, que ele falou que cada centavo gasto de forma equivocada, ele é um centavo de diluição. Então, aquele centavo, aquele puff que vocês compraram, aquela rede, aquele tobogã, estou falando de forma mais lúdica, mas se aquilo não for necessário para se chegar no próximo objetivo, não compre. Foque em outra coisa. Foque em outra entrega, em outra compra que pode te levar mais, fazer esse dinheiro durar mais tempo, né? Então, é muito importante ficar olhando cash burn, ficar olhando quanto tem na conta, quanto que a gente pode diminuir de queima, para a gente ter mais sobrevida. Isso é super importante, especialmente no início da startup, quando ainda é tudo muito incerto, né? Quando a gente não sabe se vai conseguir trazer um novo investidor, quando a gente não sabe se o cliente vai pagar. Então, cuide de cada centavo que tem dentro de caixa. E aí, aqui também tem uma provocação que a gente acaba fazendo até para o nosso portfólio, que eu acho que é super válida, que essa história de crescer a qualquer custo, baseado em qualquer meta e qualquer métrica, a grande maioria das vezes, no mercado difícil como o mercado brasileiro, de não tanta liquidez como o mercado americano, ela pode nos levar, ela pode fazer acabar a nossa gasolina no meio da jornada. Então, foque em ter métricas de saúde da empresa, né? Métricas, receita, quanto que a gente está queimando,
churn, as métricas de saúde do empreendimento, tenta ela ter esse acompanhamento desde o início. Isso vai fazer muito sentido e vai ajudar muito vocês no processo de conversa com novos investidores. Bom, entrando na lógica de novos investidores, entro aqui um aprendizado sobre fundraising. Então, fundraising não é uma tarefa que vai se completar em uma semana, nem em 2 semanas. Fundraising é uma maratona, não é 100 metros rasos, né? Não é, eu vou começar a correr hoje, amanhã já estou com dinheiro em caixa. Demora muito tempo. E a grande maioria dos investidores, especialmente os investidores institucionais, eles vão querer ter uma recorrência de relacionamento, eles vão querer ter acesso a materiais, eles vão querer conhecer melhor vocês, para avaliar perfil empreendedor, tenacidade, resiliência, uma série de outros fatores que em 5 dias, 2 semanas, não se consegue ter. Então, e aí, da mesma forma, isso vale também para vocês avaliarem o outro lado e verem se aqueles caras, se aqueles investidores, se aqueles veículos são, de fato, os fundos que mais tendem a agregar para a tese de vocês. Então, no final das contas, é um casamento. Não tem por que ninguém casar com o marido, com a esposa, sem conhecer antes, né? Então, na primeira semana. Então, talvez existam casos extraordinários disso, mas na prática vai demorar. Vai ser um processo lento, de muito aprendizado, e em média, só para vocês terem uma noção, estatística americana, um empreendimento para captar um Série A, ele tem que conversar com 100 investidores, desses 100, 5 vão ter conversas já de proposição, e só 2 vão botar proposta na mesa. Então, a gente está falando para conversar com 100 para chegar em 2 propostas. Isso, claro, Série A e nos Estados Unidos. No Brasil, talvez a gente nem tenha esses 100 fundos para conversar. Então, mostra que, se de fato você quer correr essa maratona, você já está atrasado e tem essa galera toda aí também atrás dessa grana junto com vocês. Então, é um processo bastante difícil. Uma frase legal, tem um investidor nos Estados Unidos chamado Mark Suster, que talvez é um dos 5 principais conteudistas do tema de Venture Capital, e talvez ele seja o melhor, o VC de Los Angeles, ali, da região de Los Angeles. Ele criou essa lógica e que muitos investidores acabam usando até hoje para explicar isso para os empreendedores. E qual que é a lógica? Investidores investem em linhas e não investem em pontos. Então, cada interação que eu tenho com vocês, eu enquanto investidor, vocês enquanto empreendedores, ela é um ponto, e que ao final de uma conversa, ao final de um período, isso vira uma linha. Então, ali no caso, na direita, a gente tem ali 6 encontros que aconteceram entre empreendedor e o investidor ao longo da jornada, que mostrou, primeiro, coisas importantes que dá para tirar desse exemplo. Uma recorrência no tempo, ou seja, os encontros que aconteceram, eles foram espalhados na mesma dispersão, ou seja, o empreendedor criou uma rotina de encontro com esse investidor, e ele mostrou ao longo dessa jornada alguns avanços de performance. Reparem que nem todos os encontros foram para falar sobre coisas boas. Teve mês que a empresa declinou, que ela voltou para patamar, inclusive, de meses anteriores, ou de semanas anteriores. Então, assim, o importante é isso. O investidor vai investir na linha, né, não no ponto. E aí não tem problema, muitas vezes, se a linha cair, se a linha subir. O ponto ele quer saber como que você, enquanto empreendedor, lida com isso. Como que você e o seu time lidam com esses desafios, com esses problemas. Então, se você quer ou estar em busca de investimento, saiba que os investidores certos, os investidores que tendem uma vez depois de investido, gerar mais valor para vocês, eles vão querer conhecer melhor vocês antes de investir. Isso aqui a gente está falando muito para seed e série A para cima. Então, assim, pre-seed, super early, que é o próprio caso do Darwin, a gente não tem um processo tão estruturado assim, a gente tem um processo de seleção que é um pouco diferente, mas mesmo o nosso processo para fazer cheques de 200 mil reais é um processo aí de quase 2 meses de namoro, tá? Então, sim, é preciso entender quem são os empreendedores, o que eles fizeram e para onde e como é que eles lidam com esses acontecimentos, tá? Uma outra coisa importante sobre esse processo de captar, um outro investidor americano também super conhecido, chamado Jason Lankin, ele traz que uma empresa está pronta para captar um Série A
quando ela tem um time classe A, ou seja, um time core muito bom, quando ela tem... quando ela consegue fazer um pitch já baseado em dados, baseado em informação, então muitos de vocês provavelmente ainda não estão com muita clareza de estatística, de dados, mas se vocês já tiverem, já coloquem isso na apresentação. Tem que ter um pouco de clareza de qual que é o roadmap de produto, ou seja, quais são as próximas funcionalidades, os próximos produtos que a gente vai lançar mais para frente. Tem que ter muita clareza de alocação do recurso, especialmente para os próximos 18 meses da operação. Então, não adianta ir para uma rodada de captação, preparar um deck maravilhoso e falar, nós estamos captando entre 4 e 6 milhões, nós estamos captando entre 1 e 3 milhões. 1 e 3 cabe qualquer coisa, então tem que se ter clareza exatamente do que precisa daquele dinheiro, e para daí colocar dentro de um slide e falar assim, ó, é isso, a gente precisa de 2 milhões, a gente precisa de 5 milhões. E claro, também, gastar bastante tempo conhecendo as métricas do negócio, né, o CAC, o LTV, o relacionamento com o cliente, os canais. Se o empreendimento tiver isso, o Jason Lankin diz que praticamente 99% de chance de ele conseguir captar. Claro que é muito difícil juntar todos esses fatores, né? Então, é super importante ter saber que isso vai demorar. Outra coisa que aí fica uma dica, super relevante vocês estruturarem um pequeno reporte com os principais highlights e avanços do empreendimento, seja ele ainda MVP, seja ele já um produto rodando e já querendo crescer, crie já um deck com os principais highlights, faturamento, quantidade de funcionários, CAC, LTV, as métricas que você consegue medir do seu empreendimento, bota num templatezinho, no e-mail contextualizado e manda para esses investidores que você quer ter relacionamento. Eu duvido que isso não vai fazer diferença no processo, tá? Então, talvez não seja no primeiro e-mail, talvez não seja no segundo, mas em algum momento aquele investidor vai olhar aquele e-mail e vai falar assim, putz, cara, esses caras estão bem, hein? Esses caras estão crescendo, esses caras pivotaram, ou etc. Então, cria essa lógica. E aí, aqui, outra coisa legal quem tem que liderar o processo de captação quase sempre é o CEO, né? Então, se não sempre, mas é o CEO. E é muito importante o CEO ter empatia, ter carisma nesse processo, porque, como eu falei anteriormente, né? É um casamento. Então, se ninguém gosta de casar, ninguém vai querer casar com alguém que não tenha empatia, que não tenha carisma, que não tenha humildade intelectual para aprender. Então, assim, é muito importante o empreendedor desenvolver esses gatilhos ao longo dessas conversas também. O sexto ponto fala sobre garra sobrepondo talento. Então, todo mundo sabe aqui que não adianta a gente ter talento, a gente precisa trabalhar duro para que esse talento, de fato, vire resultado, né? Então, aqui é basicamente a mesma coisa, mas a gente tem percebido cada vez mais que a grande maioria dos empreendedores que dão certo, eles dão certo não porque eles são os mais inteligentes, eles são os mais preparados, eles são os melhores, é porque eles querem mais que as outras pessoas. Esses empreendedores, essas empreendedoras, eles querem mais chegar naquele resultado do que os outros. E isso faz toda a diferença. É isso que faz um grande atleta de alto desempenho, é isso que faz um cara ganhar medalha de ouro, é isso que faz atletas de alto desempenho conquistarem coisas que humanamente parecia ser impossível. Então, saibam disso e tentem reconhecer qual que é a vontade que grita dentro de vocês, porque, nesse caso específico, precisa ser mais do que simplesmente trabalho duro. E eu não estou dizendo aqui que tem que ser jornada de 30 horas, sei lá, de 20 horas diárias ou de 100 horas semanais. Às vezes é a forma como a gente trabalha, é a resiliência, é a constância como a gente coloca essa nossa paixão, coloca essa nossa garra, né? Então, eu tenho certeza, e aí olhando hoje o nosso portfólio, os empreendedores que querem mais que os outros, chega a ser até injusto falar isso, porque todo mundo quer, né? Mas é nítido quando a pessoa quer muito aquilo. E então, as pessoas que querem mais que os outros tendem a chegar em resultados mais rápidos e resultados
muito provavelmente melhores. Tem até alguns livros que falam sobre isso, e a gente tem visto que isso cada vez é uma constante no nosso processo, né? Então, tanto é que quando a gente vai selecionar agora empreendedores, a gente pergunta se eles já foram ex-atletas, se eles já foram, sei lá, músicos, ou se eles já tiveram alguma atividade que meio que requeriu que ele tivesse uma disciplina, uma resiliência, uma entrega fora da curva, e quando a gente encontra isso, é muita chance desse cara dar certo. Então, assim, percebam que garra, essa vontade, essa coragem de fazer é muito importante para o projeto de vocês. Bom, o sétimo e último ponto, e talvez é o ponto mais polêmico, ele diz respeito a um pouco da lógica de funcionamento do nosso mercado, mercado de investimento. Então, a metáfora que eu quero trazer aqui vocês, empreendedores, estão dirigindo um carro, né? Vocês, os seus co-founders, todos ali no carro, e aí, de repente, vocês chamam investidores para entrar nesse carro e falam assim, ó, gente, entrem aqui, ajudem a gente com gasolina, enfim, trocar os pneus, estamos indo para determinado destino. E aí, beleza, tudo tá certo, vocês chamaram esses investidores, a gente entrou nesse carro e começamos a andar. Em determinado momento, começa a sair gente do carro. Então, só para dar um exemplo, tá? Historicamente, se eu não estou enganado, quase 30% dos nossos empreendimentos ativos que a gente investiu tiveram mudanças no quadro societário. Então, saiu um cara do carro, e aí já começa a mudar um pouco da conversa que a gente tinha lá atrás, né? Entrou todo mundo, para sair todo mundo junto, não, mas peraí, saiu um cara, beleza. E chega a determinado momento, o empreendedor fala assim, cara, mas pensando super bem, eu não preciso chegar até lá onde a gente combinou, talvez aqui já esteja bom. O que eu quero dizer com isso? Existe no mercado uma necessidade de um alinhamento de expectativa muito grande entre fundadores e investidores, entre investidores e outros investidores, e até entre empreendedores, né, até entre founders. Qual que é, de fato, o caminho que a gente está querendo trilhar? Se a gente parar para perguntar hoje para 100% do meu portfólio, onde é que vocês querem? Quanto que vocês querem para desistir? Onde é que é o limite para vocês? A grande maioria desses caras vai falar, não, o céu é o limite, a gente quer fazer um negócio de 200, 300, 1 bilhão de reais. A grande verdade, especialmente falando de caras que são founders pela primeira vez, que são empreendedores pela primeira vez, é que talvez um cheque muito menor do que esse tire ele do jogo. E não tem problema nenhum com isso. O grande problema é não ter esse alinhamento de que isso pode acontecer ao longo da jornada. Então, o empreendedor precisa saber que, ao trazer um cara que está colocando um cheque de 3, 4, 5 milhões de reais, pagando 20, 30 milhões de reais de valuation para entrar, esse cara que está colocando, esse investidor, ele só vai querer sair quando ele multiplicar isso por 5, 6, 10 vezes. E por conta disso, vai ser mais 5, 6, às vezes 10 anos de mais uma maratona, né? Então, por que eu trago esse ponto? Eu trago esse ponto porque a gente tem visto cada vez mais essa falta de desalinhamento entre o que é a realidade, o que é a vontade dos empreendedores, a vontade genuína dos caras e o que é, de fato, o mercado de investimento. E não tem certo e errado. A única questão isso precisa ser transparente com os dois lados, né? Se você pretende vender o seu projeto por 30, 40 milhões de reais, talvez ir atrás de um seed capital ou de um Series A não seja o seu caminho. Talvez seu caminho seja performar, organicamente crescer, ou até pegar dinheiro de banco para conseguir crescer isso aí sem se prejudicar a sua estrutura societária e também sem trazer caras que vão estar desalinhados com essa tua visão. Então, o grande ponto que a gente percebeu, e é por isso que isso virou também um ponto, é que first-time founders, né, os founders da primeira jornada, eles tendem, não estou dizendo que é uma normal, mas existe uma tendência de eles toparem parar o carro deles antes do destino final. É preciso que eles se alinhem entre sócios, qual que é o destino minimamente viável para eles, e com os investidores também, qual que é o destino que faria sentido para todo mundo. No nosso caso, a gente olha porque a gente quer, claro, garantir que todos os nossos empreendedores vão desempenhar todo o potencial que eles têm para chegar no mais longe que eles conseguirem. Mas se eles entenderem que, de fato, aquilo já é grande o suficiente para eles, nós vamos, junto com eles, construir todas as condições para que aquilo ali seja feito. Porque a gente não precisa forçar ninguém, a gente não precisa burnoutar ninguém,
em prol de um resultado ou de um desalinhamento. Então, esse ponto eu trago e eu fecho com ele, porque, para mim, a gente precisa de mais transparência, de mais alinhamento entre investidores e empreendedores. E os empreendedores, por serem, talvez, o elo que conhece menos as regras desse jogo, né? São poucos os empreendedores que conhecem essas regras, às vezes eles estão indo, fazendo toda uma movimentação sem pensar no que é esse processo, no que esse processo pode trazer, de coisas boas, mas também de coisas ruins. Não coisas ruins, mas de outras pressões, né? De outros objetivos. Então, gente, era com isso que eu me despeço. Queria agradecer aí mais uma vez o convite, Sebrae, ABS. Eu, a partir de agora, vou sair aqui do lobby e vou lá para o nosso lobby virtual do Darwin. Então, quem quiser trocar uma ideia, fazer pergunta, estarei lá à disposição com vocês para poder trocar essa ideia. Tenho aqui também nessa apresentação, depois eu posso mandar até para vocês, alguns links importantes que podem ajudar vocês nessa rotina de busca por sair de protótipo, ir para market fit, sair de market fit, ir para growth, e como fazer isso de uma forma mais estruturada, mais organizada. Nós, no Darwin, teremos muito prazer em poder ajudar, em poder orientar. Temos agora também um braço de educação empreendedora chamado Origem, que também em parte, para poder capacitar empreendedores ainda no início da jornada. Então, tá lá, origem.io é o primeiro link. Quem quiser conhecer mais, passa lá no lobby que a gente vai estar lá, tá bom? Um abraço a todos vocês, espero que tenham gostado. Até mais.